quais habilidades você utiliza muito, né, para empreender, que te ajudaram muito a empreender, que você acredita que seja muito importante que as pessoas desenvolvam para começar a empreender? Lidar com pessoas é top 10 assim. Lidar com pessoas, ter organização, que eu estou desenvolvendo ainda, ter controle, ser racional, acredito que a gente precisa ter pé no chão também diante das coisas. Andar por visão, empreender é muito você andar por visão. Eu acredito nisso como crença de vida, né? Que a gente que tem fé anda por visão, não por vista. Então, você tem que acreditar e ver a casa pronta. Você tem que olhar para a obra e imaginar a casa pronta, porque se você não tem, é aquela frase, né, a visão da casa pronta, porque às vezes o cenário ele é totalmente o contrário do que você quer chegar. Então é difícil você imaginar, por exemplo, 1 milhão de visualização com 1.000. Mas se você imaginar 1 milhão, 1.000 já é maravilhoso, já é um pedaço, e vai indo. É aquele negócio, né? Se você não tem um caminho definido, qualquer lugar serve, né? E você pode sim definir um grande objetivo. Nossa, não tem problema. E você vai quebrando esse objetivo em Exato, coisas menorzinhas, e aí você vai atingindo, porque o menor é mais fácil, mas não exato, significa que ele não tá construindo exato. o que é grande, né? Você não precisa começar eh, querendo fazer do dia pra noite tudo. Não tem como. Você tem que ir um passo de cada vez. Então, essa constância, assim, é um negócio pra tudo. Tudo a gente tem que ser constante. Todos os dias. Se permitir ser ruim antes de ser bom. Ser constante também. Porque a gente às vezes quer do dia pra noite o resultado, ele não vai vir. E você desiste. E aí que ele não é mesmo. Então você tem que todo dia ser constante até aquilo funcionar, até você conseguir, até dar certo. Não tá dando certo, errou, recalcula a rota e muda. Também ser rápido pra mudar. Sabe, a gente tem muito uma ideia de que foi colocado na nossa cabeça de que a gente não pode desistir das coisas, de que desistir é fracassar. Só que às vezes você precisa mudar a rota. Isso não é desistir, isso é recalcular, né? Esse modelo de startup, saindo da empresa tradicional para startup, veio muito reforçando isso. A startup, o que ela muda rápido. Deu errado, muda, recalcula, Tenta de novo, tenta de faz de novo, jeito não tá dando certo diferente. essa métrica, vamos mudar e vamos fazer outra, né. Então sair dessa ideia de que isso é desistir, então às vezes a pessoa insiste num negócio que não tá dando certo, porque ela não quer falar: "Ai, eu desisti". Não é desistir, é calcular a rota e mudar. E o empreendedor, ele tem muito essa cabeça de mudança. O empreendedor, ele vê solução nas coisas. Por que que tanta gente empreende em vários setores diferentes? Porque empreendedor é a mentalidade empreendedora. Então você vê oportunidade em tudo. Você vê oportunidade, você vê uma coisa: "Nossa, isso aqui eu poderia fazer tal coisa". Então, não quer dizer que a pessoa não tem foco, quer dizer que ela tem uma mentalidade empreendedora. Então ela vê oportunidades onde ninguém vê. Por isso que é empreendedor que tem um monte de empresa, ou empreendedor que tá aqui, daqui a pouco ele tá ali, daqui a pouco ele tá outra coisa, porque ele tá vendo oportunidade nas coisas. Não, com certeza. Se você tem a oportunidade, você pode estar fazendo essas mudanças, é muito importante. Porque, assim, tem uma frase que diz bem assim: é, você, para obter sucesso, você falha primeiro. Sim, Porque o processo de falhar não é que você tá, ai meu Deus, acabou a vida. Não, não é isso. Mas é que o processo de falhar te ensina. Você aprende com o erro. O erro, ele não vem aqui só pra falar assim, putz, deu errado o que eu tava pensando. Mas não é porque não é tudo que você fez deu errado. Talvez é uma coisa de um ajuste ali sim, pequenininho, um pequeno mudança de resolve, passa a fluir, passa a ter sim. uma visão diferente, possa acontecer diferente. Então, é muito importante ter em mente isso, que não é porque deu errado, falhou, precisou ter que fazer alguma mudança, é que tá totalmente errado, mas Considera tudo, né. que todas as pessoas que atingiram o sucesso, elas falharam em algum momento. Muito. A gente tem cientistas famosos, tipo Albert Einstein, que quando era na infância acharam que ele tinha até problema, né? E na realidade o cara era um gênio. Mas ele passou por esse período. É aquele negócio, né? Ah, eu vou medir a capacidade de todo mundo igual de subir na árvore, o peixe, o macaco e o elefante. Quem que vai se dar melhor? Entendeu? É óbvio que é o macaco. O peixe, ele nunca vai conseguir subir numa árvore, mas ele é o melhor nadador. Então você precisa entender qual que é o cenário, olhar para isso e
usar como base para você melhorar, para você mudar, para você encontrar um caminho novo. E você precisou fazer sacrifícios na sua vida pessoal, né? Teve alguma coisa que você precisou abrir mão ou que tornou-se mais difícil a partir do momento que você passou a empreender? Sim. É difícil algo que não faça a gente ter sacrifícios, né, vamos dizer assim. Tudo que a gente escolhe, a gente deixa o tempo todo a gente faz escolhas. Então toda vez que eu escolhi estar aqui hoje, eu abri mão de estar em casa dormindo, um exemplo. Bobo, mas é. Tudo é sobre escolhas. Então, Sim, o tempo todo a gente está escolhendo algo e abdicando de outra coisa. Então, muitas vezes eu deixei de estar, em lugares, aproveitando com a minha família para estar trabalhando. Eh, ou comprando coisas para mim, para estar investindo na empresa, para investir na empresa. A empresa precisava de uma coisa, precisava de outra, eu comprava aquilo para a empresa, não para mim. Mas principalmente tempo, que é o nosso ativo mais mais importante, o tempo. Dobrar sim. muito tempo para trabalhar, para estudar, para se desenvolver, porque no fim, eu continuo estudando para melhorar no meu trabalho. Porque o conhecimento é uma coisa que ninguém vai tirar de mim, né? O conhecimento, ele é meu, ele vai morrer comigo. Então, quanto mais eu puder buscar conhecimento, mais eu vou buscar, mais eu vou me desenvolver, mais longe eu vou chegar. Só que isso também faz eu abrir mão de um tempo de descanso. Sábados que eu poderia estar descansando, eu tô estudando. Você podia estar com seu filho, você podia estar fazendo Exato, um passeio em família, você podia estar fazendo qualquer outra exato. coisa e você Quando, acaba já estudando. teve vezes de estar, cliente só poder marcar reunião de sábado, eu marcar reunião de sábado e tinha um compromisso no clube, por exemplo, e não ir no clube e fazer a reunião, enfim, coisas assim, X, desde coisas menores, coisas maiores. Dormir tarde, acordar cedo, então quando eu tenho evento do mapa, eu costumo ficar o dia todo fazendo evento, chego tarde em casa, no outro dia acorda cedo, vai levar a criança pra escola e é a vida que segue. Então é mais nesse sentido, eu acho que o sacrifício maior, ele é em relação ao tempo. E o Entendi. tempo, já me cobrei muito em relação a isso, inclusive, porque tem que balancear até onde vale a pena, né? Porque assim, meu filho só vai ter 11 anos, uma vez 10, 9, E só então por um ano, né? Ele só é, tem 11 anos por um então ano. isso vai passar, ele vai crescer. Então, esse acho que é, para mim, é o mais sacrifício maior. Acredito que pra gente que é mãe é isso. Você entender até onde o limite, você tá se abstendo, sentir essa culpa, né, de às vezes deixar a criança, enfim. É, você falou aí da culpa. E como a maternidade impacta em você enquanto empreendedora? E como você, enquanto empreendedora, impacta na sua maternidade? Creio que é um pouco do que eu falei anteriormente, a questão do tempo e da flexibilidade. Isso é o maior, para mim, é o maior benefício de empreender, é poder estar mais perto do Caio, gerindo o tempo com ele e com o trabalho. Então, se eu estivesse trabalhando em outro lugar, seria bem diferente essa nossa vivência, essa nossa relação. Em contrapartida, existem vários momentos que ele disse: Ah, mas sábado ninguém trabalha, você trabalha. Né? Sábado não é dia de trabalhar, domingo não é dia de trabalhar, eu estava trabalhando. Ou o horário, né? Que você não tem um horário definido. Então, isso impacta, mas eu vejo mais como positivo do que negativo. Eu vejo que o empreender, ele permite muito mais que eu esteja perto do meu filho, apesar de não ser o ideal, porque eu nem sei o que é, a gente nem tem um ideal, né? O que é o ideal, mas que eu consigo aproveitar um pouco mais ele do que se eu estivesse trabalhando em outro lugar. É, não, o ideal é irreal, né? Vamos É, começar por aí, que o ideal é irreal. Porque o ideal seria que a criança tivesse ali, recebesse todos os estímulos que todos os especialistas dizem que a gente precisa fornecer, precisa alimentar daquele jeito específico, regrado, e não que a gente não faça, não é isso. Mas é, existem limitações financeiras, porque hoje você vai ali no mercado e vai comprar uma maçã, a sua maçã tá cheia de agrotóxico. Você vai comprar uma maçã que não tem agrotóxico, ela é menor e ela é muito muito mais mais caro. cara, Exato. entendeu? E a gente vive numa realidade, não sei, mas tem muita gente que vive aí, vende almoço para comprar a janta, né? Que tá ali lutando, se A gente faz o equilibrando. melhor que a gente pode, com o que a gente tem. E é isso. É, a gente faz o que pode, tá tudo bem. É. Eu acho que tem que parar de ter essa cobrança excessiva de que tem que ser de um jeito perfeito, maravilhoso, que A não gente só é. vai se frustrar. Não é real, não é real. E aí a gente acaba se cobrando enquanto profissional, enquanto mãe, enquanto ser humano, porque eu já cheguei num ponto onde eu ficava, putz, eu não tô sendo uma boa mãe, putz, eu não tô dando o meu melhor no meu trabalho, e caramba, eu também não tô nem cuidando de mim, eu não tô fazendo nada, entendeu?
Amarrar é gasta o dia inteiro lá fazendo altos nada, não é possível, sabe? Porque Você fica com não sente que nada tá 100%. você fica com essa sensação de que nada tá bom o bastante, né? E agora a gente vai mudar um pouquinho do assunto, né? A Camis, vai trazer duas vivências dela, né? Uma questão do empreendedorismo e a outra é que ela é mãe de uma criança que tem altas habilidades. Então conta um pouquinho pra gente como qual que são as principais diferenças que você vê? A criança com altas habilidades, ela não é um prêmio, né? O pai, quando descobre isso, não é alguém na loteria. Claro que tem um lado que você fica feliz, enfim, mas é uma criança que exige muito mais da questão emocional, né? A criança que ela tem altas habilidades, ela tem um emocional diferente, vamos dizer assim, um pouco mais intenso. Então, aquilo que teria uma intensidade menor para outra criança, para o Caio é uma intensidade maior. Assim como outras coisas que seriam um desafio para uma criança, para o Caio ele leva numa boa, Tira de tira letra. de letra, né. Então, ter altas habilidades não quer dizer que ele tem um QI altíssimo em tudo, é em algumas coisas específicas, né, em algumas matérias específicas, alguns conhecimentos específicos. Então tem matérias que ele vai muito bem, e o fato dele, por exemplo, ele demorar um tempo menor para resolver alguns desafios, vamos dizer assim, faz com que ele passe mais tempo avulso na sala de aula. Então, por isso a necessidade dele ter um PEI, entre outras coisas, que é que a gente vai descobrindo e vai investindo e buscando. Mas isso pode gerar nele uma sensação de que a escola é chata, de que ele não aprende nada novo. Então, assim, o que acontece? O Caio, E de ficar desinteressante, né? desinteressante. O Caio, ele sempre foi uma criança que eu identificava que tinha alguma coisa diferente, só que, primeiro, por eu ser pedagoga, então eu comecei a olhar, comecei a observar, só que além disso, eu sou professora, mas eu sou mãe. Então a mãe, ela sempre acha que o filho é diferente. Ela sempre vê alguma coisa, então por que que a necessidade de você ter você avaliar a criança, principalmente em sala de aula. Então, quem traz geralmente essa visão de que a criança tem que ter uma avaliação é o professor, porque ele está vendo a criança em sala de aula com outras crianças. Então, é ali que ele consegue ter uma visão maior daquilo. E veio da professora dele. Então, o Caio já fazia um acompanhamento com psicóloga, e porque ele sentia muitas das vezes dores e não tinha uma causa a isso. A dor É, psicossomática. então a médica dele já direcionou ele, enfim, pra psicóloga, a psicóloga já tinha trazido uma coisa pra mim, eu também falei com a psicóloga, mas a gente não tinha feito nada em relação a isso ainda, e aí veio da escola, aí quando veio da escola, eu conversei com a professora dele e falei: "Olha, ótimo, era o que eu queria, o encaminhamento da escola". E levei pra fazer a avaliação, e foi quando a gente teve o resultado, teve o diagnóstico, de altas habilidades e tudo mais, e a gente vem lidando com isso da melhor forma, não tem muito o que aí você vai aprendendo como lidar com isso. A criança de altas habilidades, ela é público da educação especial, como qualquer outra criança que tem alguma coisa, que é neurodivergente de alguma forma, né. Só que a altas habilidades é uma coisa tão falada, não é uma coisa que é tão trazida como outras questões. Então, há um movimento de buscar direitos para essas crianças, de dessa criança ser vista. Então, assim, o MEC hoje não sabe o número dessas crianças. Não é uma coisa que, por exemplo, na cidade, eu vou dar um exemplo, pode ser que está colocado ali que tem 10 crianças, tem muito mais. Então, enquanto não esses dados não são reais, não tem leis para essas crianças. Esses dados não são reais, não existem essas crianças. Então há um momento, assim, um movimento em relação a isso, De de identificação. identificar essas crianças para que tenham coisas em relação a ela. Então, assim, é um passo de cada vez. O Caio, quando ele era pequeno, o Caio nunca foi uma criança que dormia à tarde. O Caio não foi um bebê que tirava um soninho da tarde, não tirava. Então ele dormia até uns 5 meses à tarde, depois ele não dormia, ele estava o dia inteirinho acordado, ligado. E eu falava isso pra todo mundo, e a galera achava que não era, né, possível, uma criança dorme à Que tarde. Que exagero. exagero. E assim, ele não dormia, ele passava o dia inteiro ligado, e ele acordava muito de madrugada também. Então assim, foi uma privação de sono absurda. E depois, enfim, pra mim eu achei que ele só era uma criança agitada e tá tudo certo. Só que eu falava: "Gente, não é possível, todo mundo dormia e a minha criança não". Quando eu descobri, e aí que fez sentido, porque a criança que ela tem altas habilidades, ela dorme menos, porque ela é mais agitada, ela tem mais dificuldade de dormir, o pensamento dela é acelerado. Então isso também foram coisas que a alimentação, várias coisas que eu fui descobrindo que fazia mais sentido em relação a isso. Hoje, como que a gente lida com isso hoje,
fizemos a avaliação, temos o diagnóstico, tudo certinho. O Caio tá no processo de mudar de escola agora, então assim, a gente nunca fez a aceleração dele, porque como a gente descobriu já no 4º ano, eh, eu não queria fazer aceleração, porque já do quinto pro sexto já é muita mudança. Vai sair de uma professora para várias professoras, então é diferente, vai mudar de escola, então eu achei que era importante ele passar todas as fases. Talvez se a gente tivesse tido isso no 3º ou no 2º ano, teria tido uma aceleração. Mas no caso, isso não aconteceu. Vamos voltar um pouquinho. Você falou um pouco sobre quando você descobriu, né, de como você. Em casa, há alguma coisa que você percebia de muito diferente, além dessa questão de nenenzinho não dormir e tudo mais? Ou não? Era bem. Foi isso, essa foi a sua maior dica enquanto mãe? Não. Ele raciocina muito rápido, Tem resposta pra tudo? a resposta para tudo. Ele tem um vocabulário muito bem desenvolvido, então ele usa palavras que crianças não costumam usar. Hoje já ele é maior, então isso é um pouco mais comum, mas ele sempre usou um vocabulário diferente. Ele aprendeu a ler muito rápido, assim dentro do um pouquinho antes do esperado, ler, escrever. Ele sempre teve interesse por algumas coisas e ele ia a fundo aquilo. Então, assim, ele foi muito autodidata sempre. Criatividade dele é mil, então, assim, ele cria histórias sozinho e vive aquelas histórias, assim, só que ele tem noção da realidade. Ele cria uma história, ele vive aquilo, mas ele não fica preso naquilo. Ele sabe o que é real, o que não é. Então, ele criou um mundo na escola, que ele falava que era o mundo Pug na escola, isso faz uns 2, 3 anos já. E esse mundo existia na hora do intervalo. No intervalo, no parquinho, esse mundo existia. A hora que vem pra sala de aula, não existia esse mundo. Então, assim, essa separação, né? Porque tem criança que algumas coisas que eu não sei usar o termo correto, mas enfim, algumas crianças que elas vivem nesse mundo e não E não separa, não saem, separa a e não realidade. saem. Então, o Caio não, ele separava. E essa questão do raciocínio muito rápido. Então, assim, solução, atenção às coisas, ele entendia, pegava muitas coisas no ar. Então, você falava as coisas perto dele, ele entendia o que você estava falando, ele relacionava outra coisa. Então, assim, sempre achei que ele era muito espertinho, vamos dizer assim. Ah, muito espertinho. Nossa, o Caio é muito esperto. Só que até então, muita criança é esperta. Então, foi o que a gente falou. Pode ser que ele só seja uma criança inteligente, ok. Né? E aí, ser inteligente e prestar as habilidades são coisas diferentes. Sim, é uma coisa importante, né? Vou deixar aqui um recadinho. Mesmo que a criança não tenha altas habilidades, gente, nossos filhos, as crianças, elas são muito inteligentes. Exato. Se vocês tratarem ela e darem ferramentas para ela e conversarem com ela, explicarem as coisas, as crianças entendem. Não tem por que você ficar tratando não tô falando pra você tratar a criança igual um adulto, calma lá, peraí. Mas não tem por que você ficar achando que não há necessidade de você explicar pra uma criança que ela não vai entender, que é só simplesmente coisa de adulto. Tem coisas que realmente são coisas de adultos, as crianças não têm a menor necessidade de saber. Mas tem coisas que as pessoas precisam explicar para as crianças para que elas comecem a crescer tendo um conhecimento de mundo. Né? Eu falo que eu tenho duas crianças de apartamento, Miri e Ezio foram criadas crianças de apartamento. Então, tem muitas coisas que eles têm um conhecimento muito alto, porque eu fui lá, expliquei, ensinei, mostrei. Mas tem coisas que, assim, eles são tontos, sabe? Eles estavam ali no Uber, pegou a balinha do Uber. Eu falei, gente, não pega a balinha do Uber. Ah, mãe, mas meu filho, você não sabe se pode ter um veneno, uma droga, qualquer coisa, entendeu? Pegar, sequestrar. Meus filhos andam de Uber sozinhos, né? Eles vêm da escola pro meu trabalho, né? Vantagem de trabalhar na Color Braid. Ha! Meus filhos também podem estar vindo até o escritório, né? Nesse momento que eles não têm atividade. Então, não pega, não se coloque nesse risco. Então, é muito necessário ter Sim. esse cuidado e explicar para as crianças. Não é porque elas têm ali 5, 6, 7 anos que elas não vão compreender o que você está dizendo. Muito pelo contrário, elas entendem mais do que a gente gostaria, inclusive em Exato. alguns momentos.